Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos então trabalhar o regimento interno do Tribunal de Justiça para o concurso do Oficial de Justiça do 2º grau, tá? Então, claro, a gente não vai trabalhar todo o regimento interno, porque não entraram todos os artigos em termos de regimento interno, vamos trabalhar aqueles que entraram no edital de vocês, tá? Então, antes da gente começar propriamente dito o regimento interno, vou fazer só algumas explicações, né, básicas para que a gente possa entender o que eu vou fazer, tá? E o que vocês então, na verdade, vão relacionar com os outros professores, tá? Porque eu vou trabalhar a parte institucional, e a parte institucional é então o regimento interno, a partezinha que entrou do COG, que são alguns artigos, Estatuto dos Servidores da Justiça, alguns artigos, tá? Então eu vou começar trabalhando o regimento interno e lá no final eu faço a explicação do que entrou em relação à COG e em relação ao Estatuto dos Servidores da Justiça, tá? Só que a minha matéria, o que eu vou trabalhar com vocês, vai estar diretamente relacionado com o colega que está trabalhando a parte do direito constitucional, tá? Então, a parte que envolve tanto o artigo 5º quanto a parte do Poder Judiciário, essenciais da Justiça, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Como eu vou estar me relacionando com os colegas professores que trabalham a parte de processo penal, processo civil, eu vou estar me relacionando com o professor que está trabalhando a parte do direito administrativo, do 37 ao 41 da Constituição, como eu vou estar me relacionando com a 10.098, que é o Estatuto dos Servidores da Justiça. Então, nós temos aí, na verdade, no decorrer das aulas, eu vou estar fazendo aí várias relações, tá? Com os colegas nesse sentido. Então, por isso que eu vou começar pelo regimento interno para ir puxando essas informações desses artigos que os demais colegas foram trabalhando com vocês nas outras matérias, tá? Como o nosso concurso é em fevereiro, tá? Então, lá em fevereiro, o nosso concurso, eu sei que é uma matéria que não é muito fácil, que não é um conteúdo que vocês estão acostumados a lidar no dia a dia e que agora, né, no decorrer das aulas que eu vou explicar, vocês podem ter inúmeras dúvidas em relação a isso. Então, a gente vai combinar desde o início o seguinte, tá? Eu vou fazer duas coisas, né? Tô aí combinando com os alunos nesse sentido que eu vou fazer, tá? Eu estou fazendo, na verdade, com todos os meus alunos, tá? Faço com vocês também, queridos, que é o seguinte, eu tenho as redes sociais, tá? Então, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto YouTube, canal no YouTube, Twitter, tá? Então, assim, vocês podem ir me perguntando, vai tendo dúvidas, tá? Vai me perguntando. Não deixa para perguntar no fim, porque senão tu vai te enrolar totalmente. Então, faz o quê? Vai tendo dúvidas ali, vai me perguntando em qualquer uma dos meus canais em termos de redes sociais. Todos eles são Professora Suzana, exceto o Twitter, que é Prof. Suzana em função dos caracteres, certo? Então, vão me perguntando. E em janeiro, então, a gente já vai combinar isso a partir de agora. Em janeiro, ali no dia 13 de janeiro, que é uma segunda-feira, tá? Eu vou fazer lives com vocês, certo? Então aí vai estar aquela, né, um mês antes ali do edital, né, do edital não, da prova de vocês. Eu sei que daí começa a ficar aquela tucanação, eu começo a não saber mais nada, achando que eu virei burra, que eu não consegui dominar o conteúdo, agora já não sei mais nada, tenho dúvida em relação a isso, em relação àquilo. Então, dia 13 vai ser a primeira live, tá? Eu vou fazer várias lives lá no dia 13, eu vou combinar com vocês, certo? Então, já anotem aí que no dia 13... às 5 horas da tarde, nós vamos ter live, certo? Então, dia 13, às 5 horas da tarde, nós vamos ter live. Então, já tô avisando, vou depois disponibilizar ali nas minhas redes sociais, tá? Para avisar, então, que nós vamos fazer lives aí a partir do dia 13 até a data da prova, para que vocês aí possam sanar todas as dúvidas de vocês, que vocês tiverem ali ainda, ali no finalzinho, antes da prova propriamente dita, certo? Combinado?
Então, agora sim, a gente pode iniciar o nosso estudo. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente começa, então, trabalhando regimento interno e trabalhando regimento interno do Tribunal de Justiça. Então, primeira coisa que nós vamos encontrar no regimento interno vai ser, né, a diferença de Palácio da Justiça e Tribunal de Justiça. Ok? Palácio da Justiça e Tribunal de Justiça. Vejam que ali está escrito Tribunal de Justiça. Então, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o Tribunal de Justiça. Por que nós vamos trabalhar o tribunal? Olha lá, olha o prédio. Que prédio é esse? É o prédio que fica ali na Borges de Medeiros. Ali é o Tribunal de Justiça. E é esse que nós vamos trabalhar aqui no decorrer das nossas aulas. Por quê? Porque é lá que vocês vão trabalhar, é lá que vocês vão atuar, é lá que o oficial de justiça atua, é lá que efetivamente vocês vão trabalhar nas sessões, auxiliando então os desembargadores. Então, esse Tribunal de Justiça é o que vai ser o objeto do nosso estudo. Nós não vamos trabalhar o Palácio da Justiça, porque o Palácio fica aqui na Praça dos Três Poderes, né? Então, é aqui na Praça dos Três Poderes, no centro de Porto Alegre, que vocês vão tomar posse. Então, nós até no decorrer aí dos nossos estudos, nós vamos falar nas diferenças em relação às funções típicas e funções atípicas e como é que é esse critério de organização. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos trabalhar isso. Mas a estrutura onde vocês vão atuar vai ser então lá na Borges de Medeiros. E essa estrutura é que tem a nomenclatura de egrégio. Então, essa é a nomenclatura que a gente utiliza para denominar Tribunal de Justiça. A gente denomina de egrégio, egrégio Tribunal de Justiça. É lá, então, que nós vamos atuar. Depois, vamos visualizar aqui. Vocês estão vendo que nós estamos aqui uma foto de uma sessão lá do tribunal. Claro que no decorrer das aulas eu vou explicar isso de uma forma bem detalhada, mas vocês estão vendo que cada um dos desembargadores que estão aqui, aí não só os desembargadores, mas aqui o secretário da sessão, como vocês que estão ali no cantinho, oficiais de justiça, né, vocês estão usando o quê? Esse capotão preto aqui que vocês estão vendo, tá vendo que cada um está usando um capotão preto? Por quê? Porque esse capotão preto é que chama vestes talares. Vestes talares é esse capotão preto chamado morcegão, né, que é utilizado. E não é que ele seja um uniforme, ele é utilizado nas sessões que são as sessões que acontecem no tribunal. Elas não é um uniforme de vestimenta o dia todo. É, na verdade, o que vocês vão utilizar em termos de vestimenta quando vocês estiverem atuando nas sessões, certo? Tá? Então, vamos começar a entender as expressões que nós vamos ler aí no regimento interno, ok? Então, egrégio e vestes talares, tá? No decorrer a gente explica melhor como é que é o funcionamento dessas sessões. Bom, começamos então a entender como funciona a estrutura do Tribunal de Justiça. Como é que é essa organização interna? Como é que são estes órgãos internos? Então, quando a gente trabalha os órgãos internos, vem comigo aqui, tá? A gente vai começar a organizar essa estrutura em termos de órgãos, tá? Nós vamos começar a organizar essa estrutura. Então, vejam o seguinte. Nós dentro do tribunal vamos ter isso tudo por força do que o colega trabalhou com vocês lá no texto da Constituição Federal, tá? Então, o que nós vamos ter dentro do tribunal? Nós vamos ter os órgãos jurisdicionais e nós vamos ter os órgãos administrativos, tá? Se vocês olharem ali no início do nosso regimento interno, não tem essa separação, só vai nos colocar
todos os órgãos, tá? Mas nós, no decorrer das aulas, vamos ir trabalhando essa diferença em relação ao que são os órgãos jurisdicionais e aqueles que são, então, os órgãos administrativos. Primeiro órgão que nós temos lá no regimento interno é o Tribunal Pleno. Quem é o Pleno? O Pleno é a totalidade de membros de um tribunal. Então, o Pleno, tá? O Pleno, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele é composto por 170 desembargadores. Ele é a totalidade de membros que nós temos dentro de um tribunal, tá? Então, 170 desembargadores. Quando a gente fala de pleno, a gente está falando do todo. Já o próximo órgão é o especial. E o especial, ele é uma parte desse pleno. Então, não é 170 mais os integrantes do especial. É, dos 170, a gente vai ter 25 que vão compor o especial. Então, dos 170, 25 desembargadores é que nós vamos, então, ter como integrantes ali do especial. E o especial, ele tanto está na estrutura da função típica, ou seja, da função jurisdicional, como está aqui na estrutura da organização administrativa, porque ele tanto vai fazer funções de julgamento típico, das funções que lhe cabe ao judiciário de forma típica, como ele também vai decidir matérias de natureza administrativa. Por isso que a gente coloca ele, na verdade, nas duas estruturas. Depois nós temos as turmas de julgamento. As turmas vêm para cá, tá? As turmas vêm para cá, tá? E aqui eu já vou ir abrindo um pouquinho o que eu vou explicar daqui a pouco, só para já vocês terem uma noção melhor. O tribunal, ele é subdividido, ou organizado internamente, na função jurisdicional em seções. Então, ele tem uma seção civil e ele tem uma seção criminal. Esta é a divisão do tribunal em seção civil e em seção criminal. Por que esta divisão? Porque é a diferença de CPC e a diferença de CPP, tá? Quando vocês trabalham nas regras processuais. Então, por isso que internamente o tribunal tem essa organização da diferenciação de civil e criminal. E dentro do civil é que existe uma subdivisão em termos de seção civil de direito público e seção civil de direito privado. Ó, a subdivisão, tá? E aí sim, dentro dessa estrutura é que nós vamos ter os chamados órgãos fracionados. O que são os órgãos fracionados? É essa estrutura aqui que é o todo dividido em estruturas menores, tá? Então, dividido em estruturas menores. Então, aqui que nós vamos ter turmas, grupos, câmaras. Aqui, turmas, grupos e câmaras. E aqui, turmas, grupos e câmaras. Ó, turmas, grupos e câmaras. Então, a primeira que nós visualizamos aqui são as turmas de julgamento. Vejam, olha o detalhe, gente. Tá vendo que aqui não tá escrito turmas de julgamento civil, nem turmas de julgamento criminal. Tá escrito simplesmente turmas de julgamento. Então, eu posso ter turmas que reúnem tanto matérias cíveis quanto criminais, tá? Por quê? Porque pode ser que haja uma necessidade de reunião em função
de conflitos, né, de divergências que nós possamos ter internamente nesse tribunal. Então, por isso, nós não temos, dentro do regimento interno, a separação da nomenclatura turmas de julgamento cível, nem turmas de julgamento criminal. Nós temos simplesmente a expressão turmas de julgamento, ok? Depois, vejam abaixo. Agora, nós temos a nomenclatura. Vejam que agora eu tenho grupos de câmaras cíveis e de câmaras criminais. Então, agora eu tenho específico, ó. Eu tenho grupos de câmaras cíveis, grupos de câmaras criminais. Tá vendo? Ó, agora eu tenho em específico de forma separada. Então, aqui nós temos órgãos fracionados, aqui nós temos órgãos fracionados. Olha aqui embaixo. Câmaras separadas cíveis e criminais. Então, câmaras separadas cíveis, câmaras separadas criminais. Aqui, novamente, eu tenho separadamente os órgãos fracionados. Mas, vejam, não tenho só câmaras separadas cíveis e criminais. Tenho também câmaras especiais. Vamos até aqui, por partes, como diz Jack, tá? Câmaras especiais. Antes, nós tínhamos as chamadas câmaras de férias, que foram extintas. E passamos, então, a ter as chamadas câmaras especiais. O que são câmaras especiais? As câmaras especiais, elas são temporárias, elas não são permanentes. Elas não existem sempre, elas não vão existir sempre. As câmaras especiais, elas vão ser criadas quando for necessário em função do conteúdo, em função da matéria. Aí se criam câmaras especiais. Enquanto que as câmaras separadas cíveis e criminais, estas existem sempre, ou seja, elas existem dentro dessa estrutura, por isso elas são chamadas de câmaras permanentes, ok? E por fim, agora nós temos, vejam que aqui apareceu o S, câmaras, câmaras. Aqui eu não tenho S, então agora, qual é a nomenclatura que eu tenho ali? Agora eu tenho câmara, é uma só, da função delegada dos tribunais superiores. Agora eu tenho uma só. Por que uma só? Porque essa aqui é uma câmara específica, que nós vamos estudar depois, formada pelos 3 vices, vou explicar tudo isso, que na verdade ela não é um órgão de julgamento propriamente dito de tribunal, ela é um órgão que faz a aplicação das decisões dos tribunais superiores, tá? Então, por isso que ela chama de Câmara da Função Delegada, né? Então, ela é uma só, ela não é várias, tá? Então, essa também é uma estrutura fracionada do tribunal, ok? Então, essa estrutura que são as turmas, os grupos e as câmaras, eu coloco aonde? Aqui. Ela está na estrutura jurisdicional, por isso que aqui nós vamos trabalhar depois toda a questão processual, o julgamento disso aqui dentro. Depois nós temos, vejam, a presidência e as vice-presidências. Agora vem para cá. Então agora, presidência. E aí eu tenho 3 vices, porque ali diz vice-presidências. Por quê? Porque eu tenho 3. Primeiro, segundo e terceiro vice. Primeiro, segundo e terceiro vice. Primeiro, segundo e terceiro vice. Por isso que aqui aparece vice-presidências. Ok? Conselho da Magistratura, para cá, Conselho da Magistratura, Conselho da Magistratura e Corregedoria Geral de Justiça, para cá, Corregedoria Geral de Justiça, tá?
Que mais? Comissões, conselhos e centro de estudos. Então, comissões. Depois, veja que eu tenho lá, conselhos e centro de estudos. Esse centro de estudos aqui, que é o CEJUD, é aqui que eu atuo. Então, só para vocês entenderem que eu atuo nessa estrutura, que é uma estrutura administrativa. Eu não sou concursada do tribunal, eu sou contratada, né? Eu sou funcionária, eu detenho uma função e não um cargo na estrutura do tribunal. Eu trabalho nessa estrutura aqui, que é o centro de estudos. Então, para quem está aí do outro lado da telinha, me olhando aqui para entrar lá no tribunal, saiba que não vai se livrar tão cedo, né, dessa prof, porque vai estar lá do outro lado trabalhando, né, como oficial de justiça e vai estar tendo aula comigo aqui, né? Vocês vão ter várias formações lá dentro do tribunal e aí vocês vão continuar sendo meus alunos dentro da estrutura do tribunal, né? E aí a gente vai se encontrar lá na plataforma do tribunal, que é a plataforma Nave, certo? Tá? Então, essa é a estrutura administrativa. Tá? Então, primeiro vamos enxergar que é isso que nós vamos trabalhar no decorrer das nossas aulas, que é a estrutura interna do tribunal. O que aconteceu na prova de vocês, tá? Só para já vocês terem clareza do que vai pular em termos de regimento interno, tá? Não abriu não abriu como subdivisão lá no regimento interno de vocês. Então, não abriu as funções da corregedoria, não é que não abriu a corregedoria. O corregedor, quem auxilia, sim, isso tá lá no edital de vocês. As funções da corregedoria não entrou comissões, não entrou conselhos e não entrou o CEJUD. Só aqui no início do regimento interno como órgãos, mas essa subdivisão aqui eles deixaram de fora do edital de vocês. Já o restante todo tá lá no edital de vocês e por isso nós vamos trabalhar isso no decorrer das nossas aulas, ok? Até aqui conseguiram se achar, entender como é que é a estrutura interna do tribunal? Então, questões, gente, FGV. Tá? Então, assim, os alunos perguntam, tá, prof, qual é a diferença de uma questão de prova agora, eu fazendo uma questão de prova FAURGS e eu fazendo uma questão de prova FGV? Pois bem, a FGV, tá, em termos de regimento interno, ela não é tão diferente assim de FAURGS. Eles têm mais ou menos, né, a mesma fórmula de perguntar. Tem alguns assuntos que são diferentes e em alguns momentos a FGV vai fazer problemas com vocês, o que a FAURGS não faz, a FGV faz, tá? Mas tem algumas coisas que as duas bancas são bem parecidas em termos de forma de confusão, em termos de questões de prova. E uma questão que é bem parecida, FAURGS e FGV, é a confusão, né, do artigo 4º aqui do regimento interno com o artigo 91 da Constituição Estadual. Porque no artigo 91 da Constituição Estadual, vocês têm os órgãos do Poder Judiciário conforme Constituição Estadual. E aqui no artigo 4º do regimento interno, vocês têm os órgãos do Tribunal de Justiça. Então, alguma confusão aí eles podem fazer nessas relações. Isso é um estilo de pergunta das duas bancas, tá? Então, as duas fazem esse tipo de pergunta. E esse artigo, que é o artigo 4º, ele normalmente está nas questões de prova. Então, é um artigo muito cobrado em termos de questões de prova, certo? Tá? Então, vamos lá. Vamos abrir agora cada uma dessas estruturas. Vamos começar, então, pelo pleno. Como eu mostrei aqui no início para vocês, o pleno, ele é formado por 170 desembargadores, tá? Então, esse é o número
de desembargadores que nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Esse pleno, tá? Ele é formado por todos, e quem preside o pleno é o presidente do tribunal. Nós vamos estudar depois a direção, né? Os órgãos de direção, que vão ser o presidente, os 3 vices e o corregedor. Então, o presidente do tribunal, ele precisa ser entendido desde o início do regimento interno da seguinte forma: como o presidente, ele pode estar aqui, ou seja, ele está aqui, né, na estrutura administrativa. Então, na estrutura administrativa, quando ele não pode, por algum motivo, estar atuando, essa vai ser a ordem de substituição, né, na questão do impedimento. Primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, certo? Por isso que vocês têm aqui esta ordem. E depois desta ordem vem o desembargador mais antigo. Cuidado! Lá depois, quando nós chegarmos nas sessões do regimento interno, que nós estivermos falando desses órgãos se reunindo para decidir, onde o especial se reúne para decidir, onde o especial nas suas sessões é presidido pelo presidente. E se o presidente estiver impedido de presidir aquela sessão do especial, não será o primeiro vice que vai assumir. Quem vai assumir na sessão do pleno vai ser, do especial, desculpa, vai ser o desembargador mais antigo. Então, desde o início, olhem, gente, vai ser uma regra quando os órgãos administrativos estiverem ali no seu gerenciamento e outra regra quando estiverem nas sessões de julgamento, tá? Então, isso é utilizado em termos de questões de prova. Quando o presidente preside a sessão do especial, porque ele preside a sessão do especial, e ele não puder por alguma situação, quem assume é o desembargador mais antigo. Agora, na substituição, na função administrativa, quando ele não puder, aí esta é a ordem para substituí-lo e só depois vem o desembargador mais antigo. Ok? O que faz o pleno? Então, qual é a diferença do pleno para o especial? Lá no artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, vocês estudaram com o colega, né, a questão do especial. E aí lá no 93, 11 diz que o especial é a função delegada do pleno. Então, na verdade, na prática, quem faz as funções propriamente ditas em termos de julgamento não vai ser o pleno, vai ser o especial, tá? Então, qual é a função do pleno? A função do pleno é a eleição. Por isso que a gente fala de direção do tribunal. Então, deixa eu apagar aqui, tá? Para mostrar para vocês a questão, como é que funciona, né, a questão da direção do tribunal. Então, quem que o pleno elege? Olha lá quem que o pleno elege. Ele vai eleger o presidente, ele vai eleger os 3 vices, primeiro, segundo e o terceiro vice. E ele vai eleger o corregedor e ele vai eleger 12 membros do especial. Ó, olha o que eu coloquei aqui, tá? Deixa eu separar aqui para não ter problema. Ó, isto aqui é direção, tá? Ó, então quem é que o pleno elege? O pleno elege o presidente com os 3 vices, o corregedor e mais 12 membros do especial. Só que esses 12 membros do especial não são a direção. A direção é o presidente, os 3 vices e o corregedor. Então, esta é a função do pleno. A função do pleno, ela é eletiva. Ela não, olha o que eu estou dizendo, não é o pleno que elege todos
os membros do tribunal que são eleitos. O especial também vai eleger. Então, por isso que eu separei aqui quem que o pleno elege. O pleno elege os órgãos de direção, presidente, 3 vices, corregedor e os 12 membros do especial. Essa é a eleição, então, que o pleno faz, tá? Lá mais adiante, depois no regimento interno, vai ter toda a questão da eleição propriamente dito. Então, eu deixo para explicar esses detalhes todos mais adiante. Por quê? Porque como vai ter situações que vão ser eleitas pelo especial, situações que vão ser eleitas pelo pleno, né? Então, como a gente não chegou ainda em todos os cargos no tribunal, vocês ainda não têm condições de entender toda essa estrutura, eu deixo para explicar as regras eletivas lá mais adiante, né? Junto tudo, puxo essas informações aqui do início e faço a explicação toda, certo? Então, por enquanto, só saber que o pleno só faz uma coisa, ele só elege, tá? Agora, o que eu tenho que cuidar aqui, que é o artigo 7º, né? O artigo 8º aqui do regimento interno, mas especificamente aqui o 7º, né? É que aqui eu tenho que puxar as informações lá do texto da Constituição Federal e aplicar, né? Conforme a regra aqui da nossa estrutura em termos de membros. Então, olha só, o pleno, o que a Constituição Federal diz? Então, vamos puxar para cá, tá? Vamos puxar uma flechinha para cá. O que o nosso texto da Constituição Federal diz? Artigo 93, inciso 3, combinado com o artigo 94, os dois da Constituição Federal. Então, tem que puxar esses 2 artigos agora para pegar as informações para cá, para o regimento interno. O que diz o texto da Constituição? Que o acesso aos tribunais far-se-á por promoção, antiguidade e merecimento alternadamente. Então, para ser desembargador aqui do Tribunal de Justiça, eu preciso ter feito um concurso para juiz de direito, entrando lá na comarca inicial, como o Rio Grande do Sul tem classificação das comarcas, tá? Artigo 98 da Constituição Estadual, as nossas comarcas são classificadas em iniciais, intermediárias e finais. O juiz no Rio Grande do Sul entra lá na comarca que é classificada como inicial e vem subindo na carreira até chegar na comarca final, onde ele estará na 3ª entrância, tá? E aí ele vai poder ser promovido, então, para o Tribunal de Justiça, também pelo mesmo critério do 93, que é antiguidade e merecimento alternadamente, ok? Então, 93.3. Só que o 94 da Constituição diz para nós o quê? Um quinto das vagas dos tribunais vão ser providos por quem? Pelo 5º Constitucional. 5º Constitucional. Quem é o 5º Constitucional? Gente, primeira coisa, 5º Constitucional não tem nada a ver com o quinto, tá? O conceito de 5º Constitucional está atrelado a essenciais à justiça. Ó, essenciais à justiça. Significa o quê? Significa que os tribunais, eles não vão ser providos somente por cargos, de juízes que chegaram no tribunal através da promoção, que todo tribunal precisa ter na sua composição membros que são oriundos dos essenciais à justiça. E quem são os essenciais da justiça? É o artigo 127 até o artigo 135 da Constituição Federal. Quem são eles? Ministério Público e Advocacia, gente. Então, aqui eu tenho Ministério Público e OAB. Eu preciso destas 2 instituições sempre, obrigatoriamente, para compor a estrutura do tribunal.
Então, por isso, pegando esta regra aqui do texto da Constituição, aqui no 93.3 eu vou ter 4/5. Aí agora eu vou aplicar nesse artigo, nesse número de desembargadores que nós temos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, quanto é 1/5 de 170? 34, tá? Por isso vai ser 17 das 170 vagas para membros do Ministério Público e 17 das 170 vagas reservadas para a OAB, tá? Então, dos 170, 34 vagas são reservadas para o 5º Constitucional. E o 5º Constitucional é Ministério Público e Advocacia. Por isso, 17 vagas para o Ministério Público e 17 vagas para a Advocacia. Certo? Tá? E então, né, só puxando essas informações ali do texto da Constituição, vocês vão ter que revisar isso, por isso não está no regimento interno, são regras de Constituição Federal, tá? Aí, por que eu puxei essas informações? Por quê? Porque daí o especial, o que é que diz o 93, artigo, agora é o artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. É lá que vai ter explicação em relação ao especial, a gente traz para o regimento interno e aplica, né? Que é o que o artigo 7º faz aqui para nós. Então, o que diz o 93.11? No tribunal que tiver mais de 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com no mínimo 11, no máximo 25 componentes, sendo metade a mais antigo e a outra metade eleita. É isso que o texto da Constituição diz. Então, aplica agora isso no nosso regimento interno. Nosso regimento interno já estabeleceu o número máximo de membros que nós podemos ter, que são os desembargadores, 25 desembargadores, tá? E aí, então, metade, o que o nosso regimento interno faz, então, né? Por metade e metade, o que eu fiz aqui? 12 vão vir, então, pelo critério de eleição e eleito pelo pleno, como eu coloquei lá. E os outros 12 vão ser os mais antigos destes 170, certo? Porém, aí a primeira pergunta que o aluno faz, prof, mas 12 mais 2 dá 24. Sim, não tem como pegar a cabeça de um, a perna do outro. Então, por isso que o regimento interno coloca o quê? Que sempre o 25º integrante do especial, ele é sempre quem? O presidente, porque é o presidente que é eleito, que automaticamente vai ser membro do especial, porque ele vai presidir o especial. Então, tira o presidente, os outros 24 é que vão ser 12 eleitos pelo pleno e 12 mais antigos, tá? E os que são eleitos, gente, sempre que a gente fala de eleição, eu vou ter mandato. Então, agora, olha aqui. Todos estes que são eleitos, eles vão ter um mandato de 2 anos. Mandato de 2 anos. Agora, os que são os mais antigos, eles vão ter mandato? Não, eles não vão ter mandato, porque eles não foram eleitos. Então, não são todos os membros do especial que vão ter mandato de 2 anos, só aqueles que foram eleitos. Agora, como aqui no pleno eu tenho o 5º Constitucional, 1/5 vem do 5º Constitucional, eu tenho que respeitar esta regra também no especial. Por isso que eu tenho que aplicar aqui a regra do 5º Constitucional. Então, a primeira pergunta é, quanto é 1/5 de 25? 5. Então, dos 5 aqui, dos 5, né, dos 25, 5 aqui, 1/5, vão ser da onde? Do 5º Constitucional. Mas o 5º Constitucional desse daqui. Não vem uma nova lista de fora, porque não é 170 mais 25, é dos 170, 25. Certo?
tá? Então, né? Por isso, 1/5 são 5, vem dos 25. Então, 5 aqui são de membros do Ministério Público e da OAB. Aí vocês estão vendo que eu coloquei aqui, dos 12 que são eleitos, um tem que ser da OAB, outro tem que ser do Ministério Público. Dos 12 que são os mais antigos, um tem que ser da OAB, o outro tem que ser do Ministério Público. Por quê? Porque tem que ser 5, mas respeitando o critério de eleição e o critério de antiguidade. Aí o aluno me pergunta, prof, mas aqui tem 4, tá faltando o 5º. Sim, gente, não tem como pegar a cabeça de um advogado e as pernas de um membro do Ministério Público. Então, o que a gente faz aqui, sempre que der número ímpar, é sempre pelo critério de revezamento. Significa, num determinado período de tempo, eu vou ter mais membros do Ministério Público, outro período de tempo eu vou ter mais membros da advocacia, tá? Então, é sempre pelo critério de revezamento. Então, agora sim, agora consigo ler o que está escrito aí em termos de regimento interno para poder entender o que está colocado em relação a essa composição do especial no regimento interno. Tá bom? Fechou? Deu para entender essa estrutura em termos de pleno e especial? Então, vamos continuar. Bom, então, aqui começa, então, a subdivisão daquela fração que eu comecei a explicar para vocês antes, tá? Então, eu já sei que o tribunal, ele é dividido em sessões. Lembrando que aqui nós estamos falando de sessões com C cedilha e não com 2 S's. Porque aqui a sessão com C cedilha é o órgão. Depois, quando nós trabalharmos a reunião, a sessão vai ser com 2 S's, certo? Então, sessões cíveis, sessões criminais. Ou seja, eu tenho uma sessão cível, uma sessão criminal, tá? Essa é a divisão que eu tenho dentro do tribunal. Eu tenho 25 câmaras cíveis e eu tenho 8 câmaras criminais, tá? 25 câmaras cíveis e 8 câmaras criminais, tá? Agora a gente vai entender, né, a estrutura que eu iniciei colocando para vocês e da onde esses números e por que essa organização. Vamos continuar, tá? Continuando aqui, ó, coloquei aqui, cível de um lado, criminal do outro, tá? Olha o que eu tenho aqui embaixo, câmaras e grupos. Vocês lembram que lá no artigo 4º do regimento interno não tinha turmas cíveis nem turmas criminais? Só tinha câmaras cíveis e câmaras criminais, tá? Ó, então câmaras e grupos cíveis e câmaras e grupos criminais, certo? Sempre quem preside tanto a câmara quanto o grupo é sempre o desembargador mais antigo presente, certo? Sempre vai ser esta regra para as câmaras e para os grupos. Sempre o desembargador mais antigo presente. Na sessão cível, subdivide, ó, tem a pública e tem a privada, tá? Aí, câmaras, grupos e turmas. Câmaras, grupos e turmas. Ok? O que são as câmaras? São as menores estruturas fracionadas do tribunal. As menores estruturas fracionadas do tribunal. Essas são as câmaras. Reunião de no mínimo 2 câmaras vai formar um grupo. E turmas. Pode tanto ser reunião de câmaras com grupos, como pode ser reunião de grupos, como pode ser reunião de câmaras, tá? Então, as turmas são reunião de órgãos fracionados que estão abaixo. Isso são as turmas. Os grupos, quem está abaixo, são as câmaras. Por isso que os grupos vão ser somente reunião de câmaras. Já os grupos, tanto pode ser reunião de grupos, como pode ser reunião de grupos com câmaras, tá? Essa é a estrutura que nós temos dentro do tribunal.
Nossa, prof, o que é isso? Pois é, tá? Então, eu vou ter que decorar esse monte de numerozinho. Não, gente, na verdade não é a decoreba em relação aos numerozinhos. É o conhecimento, é o entendimento de como funciona essa estrutura. Por isso, desse organograma aqui para vocês entenderem, gente. Olha só. Aqui, a seção civil de direito público, tá? Lá no início, vou voltar lá para o início só para mostrar. Olha aqui, a seção civil tinha quantos? 25 câmaras, certo? Aqui, a seção civil não se subdivide em público e privado. Então, o que é que vai acontecer? A seção civil de direito público vai ter primeira câmara, segunda câmara, terceira câmara, quarta câmara. Ó, quarta. Depois vem qual? 21ª, 22ª, ó. E depois vem 25ª. Prof, por que não é na sequência? É porque as câmaras vão sendo criadas conforme existe a necessidade. Quando foi criado lá no início, foram criadas só 4 câmaras cíveis de direito público. Conforme a necessidade, foi necessário aumentar. Como são só 2 sessões e não 3 sessões no tribunal, são 25 câmaras cíveis, tu vai aumentando, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, vai aumentando. Não divide, lembra que lá no início, acabei de mostrar de novo, não existe seção separada, né, de civil de pública, direito privado e direito público. Na verdade, existe a subdivisão dentro do civil e não dentro da seção. Então, não são 3 sessões, são 2 sessões, a seção civil e a seção criminal. E a subdivisão é dentro da seção civil, entre público e privado. Por isso que vai ter essa diferença em relação aos números, tá? Então, na seção civil de direito público, eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 21ª, a 22ª e 25ª câmaras. E o que são esses numerozinhos, essas outras nomenclaturas aí embaixo, prof? Olha só. Aqui, ó, SEC é de secretaria, tá? Então, cada câmara tem uma secretaria, que é a estrutura administrativa. E cada câmara é formada por 5 desembargadores. Então, por isso que vocês têm esse Gzinho aqui embaixo, que é o gabinete. Ó, então, tem 5G aqui embaixo. São 5 gabinetes, porque cada câmara é formada por 5 desembargadores. Órgão colegiado. Não é um órgão singular, como é o juiz. É um órgão colegiado. E um órgão colegiado é formado por mais de um membro, tá? Aí, juntou a primeira e a segunda câmara, virou o quê? O primeiro grupo. Juntou a terceira e a quarta câmara, formou o quê? O segundo grupo. Juntou a 21ª e a 22ª, formou o quê? O 11º grupo. E a 25ª, tá vendo aqui o organograma? Ela vai poder fazer parte de qualquer uma delas. E quem preside a seção civil de direito público, olha lá no cantinho, primeiro vice. Então, por que eu tenho 3 vices? Porque o primeiro vice preside a seção civil de direito público. O segundo vice preside a seção criminal. E o terceiro vice preside a seção civil de direito privado. Então, como eu tenho 2 seções e a seção civil se subdivide em 2, eu tenho 3 vices para presidir essa estrutura. Por isso que eu tenho ali 3 vices que eu vou encontrar agora nessa estrutura aqui organizada, tá? Então, ó, as turmas. Viram que aqui não tem turma, né?
Então, hoje eu tenho uma organização interna que a primeira turma é formada pelo primeiro grupo e pelo 11º grupo. A segunda turma é formada pelo primeiro, pelo segundo e 11º grupo. Então, vamos raciocinar comigo, gente. Vamos raciocinar comigo. Vamos raciocinar, vamos voltar lá. Se cada câmara tem 5 e eu reúno 2 câmaras, quantos componentes eu tenho aqui no grupo? 10. E se eu reúno 2 grupos, eu tenho quantos então? 20. Se eu tenho 3 grupos, eu tenho quantos? 25. Né? Aqui eu tenho um grupo 10, 20, 25, 30, né? Cada grupo tem 10. Então, cada turma tem aí um determinado número de desembargadores dependendo da reunião, certo? Vamos para cível de direito privado. Acabou lá na 4ª. Então, olha que continua aqui. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, tá vendo? Vai até a 20ª, porque a 21ª e a 22ª tá lá na cível de direito público. Então, a 23ª, a 24ª tá aqui e a 25ª tá lá na cível de direito público. Aqui de novo, reúne a 5ª e a 6ª, dá o 3º grupo. A 7ª e a 8ª dá o 4º grupo. A 9ª e a 10ª dá o 5º grupo. A 11ª, a 12ª dá o 6º grupo. A 13ª, a 14ª dá o 7º grupo. A 15ª, a 16ª dá o 8º grupo. A 17ª e a 18ª dá o quê? O 9º grupo. A 19ª e a 20ª dá o 10º grupo. E a 23ª e a 24ª não formam um outro grupo, né? Elas estão com a possibilidade de participarem de todos os demais grupos. Aqui a mesma coisa, secretaria aqui embaixo, 5G em cada uma das câmaras, porque cada câmara é formada por 5 desembargadores. Quem preside a sessão civil de direito privado? 3º vice-presidente. E as turmas, então, 3ª turma formada por 4 grupos, portanto, 40 membros. 4ª turma, 4 grupos, 40 membros. 5ª turma, 4 grupos, 40 membros. Tá? Viram? Entendido? Vamos só pular aqui, só vou mostrar a sessão criminal, depois explico toda a questão das presidências. Então, a sessão criminal, mesma coisa. Turmas, grupos, câmaras, tá? Tenho a sessão criminal. Quantas eu tinha lá no início? 8. Então, aqui tá tudo na sequência, ó. Tá aqui as 8 câmaras, cada uma com a sua secretaria, cada uma com os 5 Gs. Os grupos aqui reunidos, né? Reunindo as câmaras, gera os grupos. Quem preside, segunda vice-presidência, ou seja, o segundo vice é quem preside a sessão criminal. Ok, gente? Então, por isso que, depois eu volto para cá para a explicação, por isso que aqui no início vocês viram 25 e 8, porque aqui são 25 câmaras cíveis e aqui são 8 câmaras criminais, que se reunindo é que vão formar outros órgãos. A menor estrutura dentro do tribunal é que nós chamamos então de câmaras. Essa é a menor estrutura dentro do tribunal. Ok? Certo? Fechou? Então agora vamos lá para os detalhes, tá? Então, presidências, né, e quórum. O que a gente já sabe? A gente já sabe que presidente de câmara e presidente de grupo é sempre o desembargador mais antigo presente. Só que eu não falei das turmas. Por quê? Porque quem preside as turmas não é o desembargador mais antigo. Quem preside a turma é sempre o vice. Então, o primeiro vice
vai presidir a seção civil de direito público, o segundo vice vai presidir a turma da seção criminal e o terceiro vice vai presidir a seção civil de direito privado, tá? E nos seus impedimentos, aí sim assume o desembargador mais antigo. Então, a presidência das turmas é que muda, gente, ok? Tá? Então, é isso que tem que cuidar. Lá nas câmaras, nós temos 5 julgadores e não 5 desembargadores. Por que nas câmaras são 5 julgadores? Regra lá do CPC, eu não preciso obrigatoriamente numa câmara ter só desembargadores. Eu posso ter numa câmara juízes de terceira entrância convocados. Por isso que a nomenclatura nas câmaras chama julgadores. Agora, nos grupos e nas turmas, eu só posso ter desembargadores. E nós vimos ali, com a quantidade de reunião de grupos, que nós podemos ter 40 membros compondo uma turma. Então, o regimento interno vai dizer que precisa da presença de, no mínimo, 2/3 desses 40. Porém, como nós temos aí turmas com número enorme de pessoas, então o regimento interno diz que a 4ª e a 5ª turma são limitadas respectivamente em 24 e 28 desembargadores, né? Sempre dentre os mais antigos, porque sempre é esse o critério dentro do regimento interno. E outro cuidado aqui, que é a questão de prova. Sempre na Câmara, no grupo, que quem preside é o desembargador mais antigo, ele vota, tá? Já aqui nas turmas, que é o vice que preside, ele não vota, ele só vota para desempatar, tá? Ok? Né? Só quando for para desempatar ou para formar a maioria, aí ele vota, senão não. Agora, quando for o desembargador mais antigo, ele vota, tá? Então, essa é a diferença em relação à presidência nas turmas, né? Os grupos, então, como nós vimos, são 10 integrantes, só que o mínimo para julgar precisa de 5, certo? Então, quando, por exemplo, uma Câmara estiver com os 5 julgadores, ela vai ter competência de grupo, porque é o quórum mínimo que precisa ter para o julgamento no grupo, tá? E aí, o que vai acontecer? Como no grupo quem preside é o desembargador mais antigo, né? Quando tiver empate, o que vai acontecer no grupo? Suspende o julgamento, suspende para aquele dia, e na próxima sessão retoma com os demais integrantes que não tinham comparecido na sessão anterior, tá? Então, essa vai ser a regra. E aí, se ainda der empate, aí sim o desempate vai ser respectivamente pelos vices, porque é só os vices que podem ter essa competência de desempate, tá? Nas câmaras, então, como eu falei, são 5 julgadores e não 5 desembargadores, porque são os únicos órgãos fracionados que podem ter juízes de terceira entrância convocados. Só que nenhuma Câmara pode iniciar o julgamento se não tiver, no mínimo, 3 membros, ok? E quando tiverem, então, os 5... aí a Câmara pode funcionar como competência de grupo, porque aí ela vai ter o número necessário lá para o julgamento das matérias de grupos. Ok? Acho que era isso. Na criminal, a mesma coisa, né? Na turma criminal, o segundo vice é que faz o desempate, então segue o mesmo critério. E o regimento interno também limita na 4ª turma em 24 membros. Essa é a única diferença ali,
em relação à limitação de desembargadores. O resto da regra é sempre igual. Quem desempata lá nas turmas são os vices. O primeiro na seção cível de direito público, o terceiro na seção cível de direito privado e o segundo na seção criminal, tá? Acho que era isso então. Ok, né? Agora, o único detalhe, gente, que vocês aqui vão ter que cuidar na questão criminal é regra processual. Então, como eu disse para vocês lá no início, eu vou estar sempre fazendo a relação com os demais colegas, tanto que eu estou puxando aqui informações do colega lá do direito constitucional, agora eu vou puxar matérias lá do processo, tá? Então, eu vou estar fazendo essas relações para vocês. Então, aqui, o que eu vou falar agora não é regimento interno, gente. O que eu vou falar agora tá lá no CPP. Então, o que é que diz o CPP? O regimento interno diz que quem desempata são sempre quem? São sempre nas turmas os vices, né? Certo? Agora, o que o CPP diz? O CPP diz que quando eu tiver questão de empate, sempre vai ser a decisão mais favorável ao réu, gente. Né? Então, eu tenho que respeitar as regras lá do processo penal. Então, o que vai acontecer? Se é lá numa sessão cível, vai suspender o julgamento, vai marcar uma nova sessão de julgamento, vai convocar os remanescentes para votar e daí, se der empate, quem vai desempatar vai ser o vice. Agora, se for numa sessão criminal, não vai ser essa regra. Por que não? Porque eu tenho regra específica lá de lei. Eu só vou utilizar as regras do regimento interno quando a legislação for omissa, tá? Então, né, aqui no CPP eu vou ter o quê? Decisão mais favorável ao réu. Por isso que eu não suspendo e convoco uma nova sessão com os remanescentes, porque isso é regra de CPP, artigo 615, ok? Então, só para a gente ter clareza em relação a isso, tá? Na questão das câmaras não existe diferença, os mesmos 5 julgadores, quando reunidos com os 5 desembargadores, né? Aí então função de grupo, né? Mínimo no 4, tudo igual, que não tem diferença nenhuma, ok? E para a gente finalizar nessa primeira parte inicial aqui, né, as câmaras especiais. Então, a gente estudou até agora toda a estrutura, né, e vimos lá no início do regimento interno que tínhamos as câmaras cíveis e criminais e tínhamos, então, as câmaras especiais. As câmaras cíveis e câmaras criminais são as permanentes, nós acabamos de ver dentro da estrutura como é que elas estão organizadas. E as câmaras especiais, então, como eu falei lá, elas são temporárias. E elas são temporárias, criadas, então, pelo órgão especial. Vocês cuidem aqui, questão de prova, porque eles adoram dizer que a Câmara Especial é criada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Não. Para criar uma Câmara Especial com função específica, é só o órgão especial internamente que cria essa estrutura. E pode criar, então, tantas câmaras especiais quanto aquelas que forem necessárias em função de um determinado conteúdo, uma determinada matéria. Tá bom? Ok? Até aqui? Então, essa parte inicial é a parte de estrutura de organização, né, permanente ou temporária, né, em termos de estrutura normal. Nós não falamos ainda na Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores. E de propósito, porque para eu poder explicar essa, eu vou ter que fazer puxar a matéria lá do direito constitucional e fazer um esquema com vocês para eu poder explicar isso, né? Então, por isso que essa estrutura eu deixo para explicar separadamente. Eu quero saber se nessa parte inicial de estrutura em termos de órgãos ficou claro. Vamos continuar? E ainda não saímos da parte da organização, tá? Agora nós vamos trabalhar esse órgão novo que veio para dentro do regimento interno por força das mudanças que nós tivemos em termos de Constituição Federal e Código de Processo,
civil, tá? Então, o que nós vamos trabalhar agora? Então, primeiro deixa eu explicar aqui para eu ir com vocês e vocês vão me acompanhar no esquema que eu vou montar aí com as explicações, tá? Olha o que nós vimos lá no início do regimento interno, lá no artigo 4º, quando ele diz assim, Câmara das Funções Delegadas dos Tribunais Superiores, tá? Então, como nós vimos, é uma Câmara só, não são várias, tá? É uma só que nós temos dentro do tribunal. E esta Câmara, então, ela é formada pelos 3 vices. Nós entendemos na estrutura do tribunal que nós temos 2 seções, a civil e a criminal, e que a seção civil é subdividida em 2, tá? A civil de direito público e a civil de direito privado. E por isso nós temos 3 vices. E esses 3 vices é que compõem esta Câmara. E dos 3 vices, quem a preside é o primeiro vice, nós vamos entender melhor nas nossas próximas aulas, porque é o primeiro vice que auxilia o presidente do Tribunal de Justiça na administração do Tribunal de Justiça. Então, por isso que, na verdade, é o primeiro vice que vai, então, presidir esse órgão, tá? Pois bem, então, olha o que diz a competência aqui. Então, para entender essa competência aqui, nós vamos ter que ir para o quadro fazer um baita de um esquema para a gente poder entender esses detalhes. Olha o que diz o regimento interno quando fala da competência dessa Câmara em específica. Vejam, as câmaras que nós falamos até agora, que eram as câmaras cíveis e as câmaras criminais, elas fazem o julgamento dos processos normais que chegam ao tribunal. E aí nós vamos ver isso na nossa próxima aula, toda a distribuição de competências. Agora, esta Câmara que é específica da função delegada dos tribunais superiores, diz o regimento interno que ela faz o seguinte, ó. A Câmara da função delegada dos tribunais superiores compete julgar os recursos das decisões dos vice-presidentes proferidas nos recursos extraordinários e especial, nos termos do Código de Processo Civil, e as reclamações destinadas a dirimir divergências entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do do Superior Tribunal de Justiça, bem como para garantir a observância de precedentes. E agora, José, como é que eu sei isso daí? Que loucura é isso? Então, é isso que eu quero explicar agora para vocês. E para isso, eu vou precisar que vocês me acompanhem, vou pegar a matéria dos colegas professores que trabalharam direito constitucional e que trabalharam direito processual civil com vocês, tá? Então, vamos lá comigo. Vamos montar a estrutura e aplicar o que eles trabalharam para a gente poder entender aqui o nosso regimento interno. Então, vamos lá para a estrutura judiciária. O que nós temos? Lá no topo da nossa hierarquia, em termos de organização judiciária, nós temos o STF. Aqui nós temos o STJ, depois nós temos, vamos para a estrutura estadual, temos o Tribunal de Justiça e temos o Tribunal Militar, artigo 91 da Constituição Estadual. Abaixo do Tribunal Militar, artigo 91 da Constituição Estadual, Conselho da Justiça Militar, e na estrutura do Tribunal de Justiça eu tenho o Tribunal do Júri, o Juiz de Direito, tenho o JEC, a turma recursal, tá? Então, tem o Tribunal do Júri, tem o Juiz de Direito, tem o JEC, tem a turma recursal. Pois bem, então vamos lá. Aqui, então primeiro, o processo começou aqui pelo Juiz de Direito, tá? Teve uma sentença. Recurso vem para onde? Para o Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça tem um acórdão, vai ser julgado lá pela Câmara Civil de Direito Público, Câmara Civil de Direito Privado, Câmara Criminal. Tem um acórdão. Esse acórdão, nessa decisão do tribunal, viola um artigo de uma lei federal. Cabe o quê? Cabe recurso especial para o STJ. Recurso especial para o STJ, tá? Se essa decisão do Tribunal de Justiça aqui, esse acórdão, estiver violando um artigo da Constituição Federal, cabe o quê?
RESP, né? Recurso extraordinário. Então, RESP, REST, extraordinário para o STF. No mesmo prazo, 15 dias para interposição, tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário. Só que o recurso especial vai para o STJ, o recurso extraordinário vai para onde? Para o STF. STJ decidiu, o que vai acontecer? Virou um precedente, né? Então, é uma decisão do STJ precedente. Começou um novo processo aqui embaixo, mesma matéria. Novamente, o juiz julga aqui, tá? Ele pode aplicar de forma diferente do que o STJ decidiu. A parte vai recorrer para o tribunal. O que vai acontecer? Agora, no tribunal aqui, o processo não vai para a Câmara Civil de Direito Público, a Câmara Civil de Direito Privado ou a Câmara Criminal. Agora, esse novo processo, já que eu já tenho uma decisão decidida aqui, agora ele vai para onde? Para a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores. Então, vejam, não é que esta Câmara vai decidir novamente, ela não vai decidir novamente, ela vai estar só aplicando a decisão que foi proferida pelo STJ, né? E aí, para facilitar, gente, porque para que vai subir de novo se já tem uma posição consolidada lá em cima, ok? Né? Então por isso, então vamos por partes, Câmara da Função Delegados Tribunais Superiores compete julgar os recursos das decisões dos vices, essa ainda nós não falamos, daqui a pouquinho a gente chega lá, proferidas em curso especial, né? Então aqui começa essa questão em relação aos recursos, tá? Então vamos lá, mais um pouquinho. A parte interpôs o recurso especial, ou a parte interpôs o recurso extraordinário. Vejam, aonde que ela protocolou o recurso especial? Aonde é que ela protocolou o recurso extraordinário? Lá no STF, no STJ? Não, ela protocolou aqui no TJ. Só que aqui no TJ, quem que vai analisar esse recurso especial, esse recurso extraordinário? Os vices, o primeiro, o segundo, o terceiro. Separadamente, recurso especial, admissibilidade, recurso extraordinário, admissibilidade, vai ser feito por quem? Respectivamente pelo primeiro, segundo ou terceiro vice. Se for negado aqui a admissibilidade do recurso, cabe recurso, gente, porque daí é uma regra interna, né? Cabe um recurso interno que é o agravo regimental. Esse agravo vem para cá, para a função delegada dos tribunais superiores. Então, a negativa de admissão vem para cá também. É essa Câmara da Função Delegada que vai fazer esta análise. Por quê? Porque aqui é uma decisão monocrática. E de uma decisão monocrática cabe um recurso internamente para que possamos ter uma decisão colegiada. Então, esta Câmara da Função Delegada aqui é que vai proferir um acórdão para daí, se for o caso, caber recurso para o STJ ou para o STF. Então, esta Câmara da Função Delegada, tá? Ela vai trabalhar em relação àquilo que vai subir ou aquilo que veio de decisão dos tribunais superiores. Cuidado, não é quando teve súmula vinculante. Súmula vinculante é o STF que aplica. Então, quem cria uma súmula vinculante é o STF e quando descumprida uma decisão de súmula vinculante, vai direto para o STF essa reclamação. Daí não vai para o Tribunal de Justiça. Agora, vamos pegar um outro caso. Aqui no Tribunal de Justiça, nós temos uma decisão em sede de ação direta de inconstitucionalidade.
tá? E essa decisão está sendo descumprida. Cabe reclamação para onde? Diretamente para o tribunal. Então, essa Câmara da Função Delegada, ela tem por competência decidir, gente, tá? Eu ainda não expliquei tudo, mas vamos por partes. Olha lá o que diz. Decisões dos vice-presidentes proferidas em recurso extraordinário e especial. Então, primeiro, quando cada um dos 3 vices nega aqui, recurso vem para cá para analisar se efetivamente é caso de admissibilidade ou não desse recurso para o Tribunal Superior. Depois, reclamações. Olha aqui, reclamações. Não está escrito aqui reclamação em termos de súmula vinculante. São reclamações em termos de divergências, né, de decisões do STJ, gente. Tá vendo que não tem STF aqui, é STJ. Então, é isso que nós temos que cuidar. Não é aqui, é aqui. Que mais? Outra coisa, isso aqui é extremamente importante, que é o terceiro item, que é muito confundido pelos alunos. Aqui, o JEC. Aqui, o JEC, né, ele é formado por um juiz togado, que é um juiz concursado, e auxiliado por juízes leigos, né, que não julgam, que são aqueles que fazem a instrução. Então, proferiu uma decisão aqui, sentença, o recurso vai para a turma recursal. E a turma recursal é um órgão de primeiro grau. Por que um órgão de primeiro grau? Porque a turma recursal ela é formada por 3 juízes e não por desembargadores. Nós acabamos de ver que são 170 desembargadores aqui. Aqui não são desembargadores, aqui são juízes. Então, essa turma recursal aqui não é um tribunal, ela é um órgão recursal do juizado especial. Por isso, gente, não cabe recurso especial da turma recursal para o STJ. Se vocês olharem o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, tá? Que o professor, isso aqui tudo eu só tô puxando a matéria do colega, tá? Eu não tô explicando matéria nova. Eu só tô puxando para poder aplicar o regimento interno, tá? Então, 105, inciso 3º. O que diz lá? Que só cabe recurso especial se for uma decisão de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Como não estamos falando, né, da turma recursal, não cabe recurso especial para o STJ. Mas aí tem uma súmula no STJ, ou tem um precedente no STJ, e a turma recursal julga de forma diferente. E aí faz o quê? Se não tem recurso para o STJ? Tem reclamação, reclamação. Só que daí esta reclamação não vai para uma Câmara Cível normal, daquelas separadas que nós vimos antes. Ela vem para onde? Para cá, tá? Para a Câmara da Função Delegada. Por quê? Porque aqui só vai aplicar a decisão que já foi proferida aqui em cima no STJ. Então, o que eu quero mostrar? Que este órgão aqui, que é esta Câmara da Função Delegada, ela não vai inovar em termos de julgamento, ela não vai fazer julgamentos novos, tá? Isso é competência das câmaras cíveis de direito público e das câmaras cíveis de direito privado, das câmaras criminais. Aqui a Câmara da Função Delegada só vai aplicar o que já foi pacificado aqui em termos de precedente no STJ, jurisprudência no STJ, e não no STF, porque no STF nós temos súmula vinculante. Então o próprio STF pode criar lá o númerozinho e aí vai ser obrigatório a aplicação para todos aqui embaixo. O STJ não aplica, não cria súmula vinculante. O STJ, ele cria o precedente. Então, por isso que esse precedente,
Ele não vai ser aplicado aqui no STJ, ele vai ser aplicado aonde? No TJ, num órgão específico internamente. E esta é a função deste órgão específico dentro do regimento interno. Por isso que é uma Câmara que é formada por esses 3 vices, presidido pelo primeiro vice, que faz esta função em nome do Tribunal Superior, tá? E em nome, né, do STF só na admissibilidade do recurso extraordinário. Ok? Tá? Deu para entender? Então, sem eu puxar as matérias aqui de CPC, né, que é onde está a questão propriamente dito dos precedentes, e sem eu puxar aqui a matéria de constitucional que os colegas professores trabalharam, não tem como entender o que o regimento interno coloca como esta Câmara. Tá bom? Então a gente tem que pegar essas informações dos colegas para poder aplicar aqui esse órgão interno que é a Câmara, tá? Aí eles vão me dizer assim, tá, prof, mas a senhora não explicou as competências das outras câmaras. Calma que eu vou explicar, né? Por quê? Porque eu deixa eu mostrar para vocês, para explicar tudo junto. Ó, a nossa próxima aula vai ser só de competências, tá? Então, a nossa próxima aula, eu vou montar os esquemas com vocês para mostrar como são o julgamento das competências. E aí, nós vamos ver ao mesmo tempo. Por isso, olha o quadrinho para entender. A gente vai entender quando que a competência é do especial, quando que é das turmas, quando que é dos grupos, quando que é das câmaras cíveis, quando que é das câmaras criminais. Para isso, de novo, eu vou ter que puxar as informações, tanto dos colegas que trabalharam direito à Constituição Federal, à Constituição Estadual, como as regras processuais, tá? Para poder mostrar para vocês como que isso se aplica em termos de regimento interno. Então, a nossa próxima aula, daí sim eu vou trabalhar com vocês todas essas competências jurisdicionais em relação a estes órgãos internos, tá? Eu vou explicar daí a diferença de competências originárias com competências recursais e a gente vai entender como funciona. Então, a nossa próxima aula é toda ela destinada só para competências jurisdicionais dentro dos órgãos. Ok, meninos? Tá? Então, hoje nós trabalhamos toda a parte de organização inicial. A nossa próxima aula vai ser toda ela para as competências jurisdicionais e depois a gente vai para as competências administrativas. Ok? Então, era isso até hoje. Bons estudos. Vão vendo as dúvidas, vão me perguntando lá nas redes sociais, eu vou auxiliando vocês, tá? Para a gente poder seguir e trabalhar então as próximas aulas, que são as competências jurisdicionais. Bons estudos e até a nossa próxima aula.